Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu como vencer a demanda. Olá, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Começando mais um programa Raízes da Umbanda, aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Meu nome é Marco Facas, eu sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras e também apresentador desse programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e também às quartas-feiras a partir das 20 horas. Antes de estarmos começando aí o programa de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração, elevando sempre os pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e pedir nesse momento que nos envolva com a força dos vossos mistérios, nos concedendo a proteção, a sustentação e a inspiração para estarmos realizando mais um programa na data de hoje. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, nós estaremos aí hoje abordando um tema sobre o livre-arbítrio, né, dentro da Umbanda. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho aí como nós entendemos que é o livre-arbítrio dentro da lei de Umbanda. Nós vamos falar um pouquinho de umbral também, né? Como que a religião Umbanda, como os umbandistas enxergam o umbral, será que existe, será que não existe? Será que o livre-arbítrio foi efetivamente criado por Deus? Enfim, então nós estaremos falando aí sobre o livre-arbítrio numa visão umbandista, né? E claro, sempre baseado nos ensinamentos da espiritualidade, que é passado pela espiritualidade da nossa casa, tá certo? Antes da gente falar aí do tema, eu gostaria de deixar disponível, principalmente para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez o programa Raízes da Umbanda, nós temos 2 páginas no Facebook, onde você poderá se utilizar delas para enviar as suas perguntas ou os seus comentários, né? Quero fazer uma observação que não somente perguntas do tema que nós responderemos. Se não ficar nenhuma dúvida depois que a gente falar sobre o livre-arbítrio, você pode estar enviando a sua dúvida sobre qualquer tema referente aí à nossa amada Umbanda, tá certo? Então vamos lá, nós temos aí a página do programa, né, que é Programa Raízes da Umbanda, e temos também a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, se você ainda não visitou essas 2 páginas, eu peço para que visite as páginas, curta, né, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Então, se você quiser nos adicionar aí na sua relação de amigos, fique à vontade, me mande o convite que eu já vou aceitar por aqui. Nós temos também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. É possível aí essa interação com todos os irmãos e irmãs, pelo e-mail, mandando a sua pergunta, enfim, mandando seus comentários, que nós estaremos também acessando por aqui.
E também quero divulgar a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Se você quiser iniciar comigo aí uma amizade virtual, se você quiser interagir, até mesmo fora do horário do programa, né, durante a semana, quiser aí quiser tirar alguma dúvida, quiser aí alguma sugestão, enfim, fique à vontade, né? É só me adicionar aqui, nós estamos ao vivo e eu já aceito o seu convite de amizade pelo Facebook. Então, a minha página pessoal, Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final, tá certo? Bom, irmãos, é muito comum, né, nós encontrarmos em diversas literaturas espíritas o assunto que nós vamos abordar hoje, né, que é o livre-arbítrio. E talvez por esse fácil acesso, né, essa grande quantidade aí de literatura disponível, nós tiramos as nossas conclusões baseadas na doutrina espírita. A Umbanda, dentro do nosso entendimento, ela nos apresenta um ensinamento diferenciado em relação à visão espírita. Eu quero lembrar sempre que não é nosso objetivo aqui, né, estar falando uma verdade única, ou até mesmo condicionando essa situação, mas é de compartilhar aquilo que nos é passado pela espiritualidade da nossa casa espiritual, seja através do Pai João de Aruanda, seja do Caboclo Sete Pedreiras, enfim, de toda os responsáveis espirituais pela nossa casa. Nós entendemos que o livre-arbítrio não nos foi concedido por Deus. Na verdade, nós entendemos que nós é que damos o livre-arbítrio. Nós é quem, na realidade, optamos em seguir os seus ensinamentos e as suas orientações. Todos nós sabemos que temos um acordo firmado com o plano espiritual e estamos, neste momento, encarnados para realizarmos tais tarefas que são necessariamente voltadas à nossa evolução espiritual. Para alcançarmos esse objetivo, existem 2 caminhos. Um é pelo amor e o outro é pela dor. E nós sabemos que pela dor é que a grande maioria das pessoas aprende, né, aprende a necessidade de evoluir. Para evoluir, né, pelo amor, é necessário que pelo livre-arbítrio uma pessoa decida fazer as coisas certas, seguindo a orientação do seu eu superior e também das suas entidades espirituais, sem muitos questionamentos. Agora, quando nós deparamos com uma decisão, seja de caráter existencial, ou uma postura emocional, um pensamento, uma atitude, uma fala, muitas das vezes nós somos movidos pelos nossos instintos primitivos. Nós recebemos um impulso vindo do nosso eu inferior e, na maioria das vezes, conseguimos freá-lo e acessamos, então, uma informação mais elevada que diz como devemos fazer, como nós devemos sentir, pensar, falar sobre uma determinada situação. Em função desse posicionamento, é que entendemos que o livre-arbítrio é feito por cada um de nós, sendo decidido por si, a cada momento, aonde se quer ir, qual o caminho a seguir e o que se quer fazer. É normal nós ouvirmos aí, até mesmo nos questionarmos, né, do porquê Deus não nos mostra o que efetivamente devemos fazer para que possamos evitar o erro e o sofrimento. Nós entendemos, irmãos,
que ele nos mostra regularmente. Porém, somos nós que, por uma questão de frequência energética, nós não entendemos. Nós acreditamos que existe uma comunicação com a nossa consciência e muitas vezes desconsideramos essa comunicação, e justamente é aí que Deus está se manifestando dentro de nós. E assim, errando e acertando, caindo e levantando, vamos com o passar das encarnações aprendendo o que nos faz sofrer e o que nos faz feliz, o que nos traz angústia, o que nos traz a paz, o que nos traz a estagnação e também o que nos traz a evolução. Nós temos que nos atentar que nós somos influenciados o tempo todo, mas as decisões, a ação final, a responsabilidade é sempre nossa. É claro que nós podemos receber uma intuição, a espiritualidade pode auxiliar para que tomemos aí caminhos diferentes ou um caminho específico, mas mesmo assim a decisão nós entendemos que ela é individual, né? E a consequência disso é de total responsabilidade de cada pessoa. É importante também salientar que Deus está no universo, ou Deus é o universo. Está em tudo e inclusive em todos nós. Ele se manifesta em nossas ações, ele se manifesta de dentro para fora, trazendo sempre aí as suas influências daquilo que é melhor em nós. E aquilo que é ruim em nós mesmos é o nosso desvio, né? É aquilo que precisa ser trabalhado efetivamente, que precisa ser superado e que precisa ser conectado a essa parte luminosa da existência para que haja essa superação, né? Essa evolução. Algumas vertentes da Umbanda consideram a existência do umbral, um local espiritualmente criado por Deus para abrigar espíritos que não conseguiram a evolução espiritual necessária. Já outras vertentes da Umbanda, e nós nos colocamos nessa, que entende que o umbral ele foi criado pelo indivíduo, né, por nós mesmos, porque fomos nós que criamos o baixo astral, com os nossos erros, com o nosso egoísmo, com as nossas ações, né, com as nossas má ações, com a nossa miopia espiritual, com a nossa cegueira espiritual, né? Todos nós somos responsáveis pela existência do umbral. E quando algum de nós vai para lá após o seu desencarne, é devido aí a sua baixa frequência, nós estamos indo para um lugar criado por nós mesmos. Então, nada mais justo de nós experimentarmos, né, o nosso próprio veneno. Na nossa visão, irmãos e irmãs, Deus não criou o umbral, o homem o fez. E hoje, muitos entre nós lutamos para que ele desapareça. Para quem acompanha o programa Raízes da Umbanda, sabem aí que eu gosto muito de ilustrar, né, de dar exemplo daquilo que eu estou falando. E não vai ser diferente hoje. Então eu vou tentar dar um exemplo. O livre-arbítrio ele faz com que alguns de nós façamos guerras, outros façam amor, alguns trabalhem em atividades que beneficiam o ser humano, outros em atividades que visam somente enriquecer ou poluir o planeta, ou o interior do nosso corpo. Algumas pessoas promovem a saúde, outras pessoas promovem a doença. Algumas pessoas, pelo seu livre-arbítrio, fabricam bebidas alcoólicas, cigarros, produzem e vendem drogas, enquanto outras pessoas trabalham em hospitais, em consultórios,
Alguns políticos querem o bem do povo, né, a grande minoria, mas outros procuram apenas o benefício próprio e dos seus parentes. Enfim, se nós enxergarmos bem, nós veremos o livre-arbítrio em todo lugar, a todo momento, em todas as situações e em toda a população mundial. Isso tanto no dia como na noite. Então eu pergunto, será que foi Deus mesmo quem criou o livre-arbítrio, né? Nós entendemos que não, efetivamente. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, puro e perfeito, para aprender a manter-se assim. O que nós fizemos com essa criação divina, né? Nós sujamos, nós rebaixamos, nós estragamos, nós nos degradamos tanto dentro de nós como também fora de nós. Nós temos a capacidade de ouvir mais e melhor a voz da nossa consciência. Porque assim, nós não precisamos buscar em lugar nenhum essa consciência. Ela está dentro de nós. Mas para isso, nós precisamos realizar um trabalho permanente de uma faxina interior, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes e das nossas palavras. Então, irmãos, é difícil, né, essa reforma íntima, essa questão de que Deus criou o livre-arbítrio para nós, né? Então, nós entendemos e nos convencemos, né, vamos dizer assim, pelas explicações da espiritualidade, que nós somos os responsáveis efetivamente pelas nossas ações, né, e consequentemente pelos resultados, né, do que ocorre de resultado quando nós praticamos determinadas ações. Então, irmãos, hoje é isso, né? Nós passamos aí o nosso entendimento, compartilhamos com vocês o nosso entendimento, e eu fico à disposição de todos para aqueles que eventualmente aí tiveram alguma dúvida do que foi falado, algum questionamento em relação à nossa posição, ao nosso entendimento, eu fico à vontade, tá certo? Então, para quem está chegando agora, eu vou colocar à disposição novamente os nossos canais de comunicação. Para quem não me conhece, eu sou Marco Facas, sou dirigente da tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras e também apresentador desse programa que é o Raízes da Umbanda, que vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e às quartas-feiras a partir das 20 horas aqui pela Rádio Toques de Aruanda. As nossas páginas para comunicação, nós temos duas páginas no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e também nós temos a página da nossa casa espiritual, que é Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Então, se você ainda não conhece a nossa página, ainda não visitou no Facebook, eu peço para que visite-a, curta e ajude aí a divulgar o nosso trabalho. E nessas páginas também é possível o envio das perguntas, né, das perguntas e dos comentários que nós vamos estar lendo daqui a pouquinho. Quero também deixar disponível o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Então, se você não nos tem adicionado ainda na sua relação de amigos, pode me mandar o convite, que eu aceito por aqui, que também pode ser uma das ferramentas para envio de perguntas e comentários. Quero deixar disponível também o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com, tá? Então, se você quiser mandar a sua pergunta, o seu comentário por e-mail, fique à vontade. E tenho também a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar comigo uma amizade virtual, quiser
trazer questões aí particulares, enfim, no que eu puder auxiliar, eu estarei interagindo e respondendo aí as suas questões. Então, até mesmo fora do horário do programa, tá? Então, se você quiser me adicionar, Sacerdote Marco Facas com 2 Cs e S no final. Quero deixar alguns recados que na próxima sexta-feira nós não teremos gira de atendimento na nossa casa espiritual devido ao feriado da segunda-feira. Então nós estaremos aí com a corrente mediúnica não disponível, né? E voltaremos aí as nossas atividades somente na outra sexta-feira, tá certo? Então sexta agora não haverá trabalho espiritual na casa de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Quero deixar disponível aqueles que se interessem. Nós temos o fundamento de jogo de búzios. Então, se você quiser aí conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o orixá ancestre, quiser um direcionamento para a sua vida material, para a sua vida espiritual, né, os búzios têm a possibilidade de sugerir, né, de mostrar para o consulente. Então, o jogo de búzios nosso é feito a leitura apenas presencialmente, né, na tenda de Pai João, e com horários previamente agendados. Então, se você quiser maiores informações, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que eu estarei passando maiores informações para você. Para quem não conhece a casa, o endereço, nós estamos localizados na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Fica bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero, bem assim no coração do Tatuapé, tá? Então, maiores informações, centrodeumbanda@live.com. Eu quero também avisar os irmãos e irmãs que têm interesse. O portal Estudar em Casa está disponibilizando, está abrindo na realidade as inscrições para o curso que é ministrado por mim de Fundamentos da Pemba. Então, nesse curso eu abordo a confecção da pemba, né, como se fazer uma pemba, a consagração consagrações específicas de pemba, seja a pemba branca, seja pembas coloridas. É passado também nesse curso os cruzamentos, 21 cruzamentos específicos que um médium deve receber de pemba, né? É passado nesse curso também 2 tipos de pemba, né, específicas, uma para descarrego, né? Então são a composição de uma da pemba ralada com ervas específicas que nós consagramos nesse curso para descarrego e também para harmonização. Essas pembas, esses pós de pemba, eles podem ser utilizados nos terreiros, podem ser utilizados nas pessoas, enfim. É um curso bem completo sobre pemba, né? E que está disponível, na plataforma Estudar em Casa, ministrado por mim mesmo. Então, se você tiver interesse, dá uma acessada no site www.estudaremcasa.com.br, que o curso vai entrar no ar no dia 24/9. Então as inscrições elas já estão abertas. Se quiser maiores informações, algo específico, pode me mandar um e-mail no centrodeumbanda@live.com, ou também pode fazer um contato comigo pelo Facebook, tá certo? Pela página Sacerdote Marco Facas. E eu quero também divulgar aí uma parceria do programa Raízes da Umbanda com a loja de comércios de artigos religiosos chamada Atelier dos Orixás. Essa loja ela fica localizada em São Caetano e tem produtos aí para a Umbanda, para o Candomblé, para o esoterismo de primeira qualidade. Então, se você quiser conhecer, tem algumas imagens na página deles no Facebook, que é o Atelier dos Orixás.
Então visite a página, dê uma olhadinha, né? A qualidade das velas deles chama muito atenção, são cores assim mais vibrantes, as imagens, produtos de primeira qualidade, como eu falei, enfim. Ateliê dos Orixás no Facebook, eles têm um e-mail para envios de orçamento, enfim, através de contato, ateliê dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Eles estão localizados na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. O telefone lá é 4220-2941. Eles ficam abertos de segunda a sábado, das 9 às 18h30. Você pode procurar lá o André, o Milton ou o Maurício. Na realidade, esses irmãos eles têm terreiro aberto também, né? Então assim, qualquer coisa que você precisar, o pessoal está à disposição. O telefone mais uma vez é 4220-2941 e o Facebook, a página deles é Ateliê dos Orixás, tá certo? Bom, vamos para a resposta aí das perguntas, né? Enfim, e leitura dos comentários. Bom, nós temos a primeira participação aqui do nosso irmão Leonardo Galvão. Marco, boa noite. Me chamo Leonardo Galvão. Parabéns pelo programa. Gostaria de fazer uma pergunta, ou melhor, duas. Por que tem banhos que fazemos da cabeça para baixo e tem banhos que são do pescoço para baixo? E fala um pouco, por favor, sobre falanges. Obrigado, forte abraço, que Oxalá ilumine sua caminhada e axé. Meu irmão, Leonardo, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pelo envio da pergunta. E assim, vamos então responder por partes. Você me pergunta primeiro por que os banhos temos que tomar de cabeça. Tá. Então assim, o que acontece? Nós temos os 7 chakras principais, sendo que 2 deles se encontram na cabeça, na nossa cabeça, que é o que nós chamamos de coronário e o chakra frontal. Quando se toma um banho de ervas, o objetivo dele é um dos objetivos de qualquer banho de erva é de trazer para esses chakras, né, para os 7 chakras, o equilíbrio, né, em função de eventualmente energias negativas que se pega, desgaste energético, enfim. Então, a função do banho de ervas é de trazer o equilíbrio, né, para o médium, a parte espiritual, para os 7 chakras principais. Existem situações em que não há necessidade de se mexer justamente com os chakras superiores, que é o que a gente chama do coronário e do frontal. E quem decide isso, muitas das vezes, é o próprio guia espiritual, porque ele identifica, numa conversa com um consulente, ou até mesmo com um médium da corrente mediúnica, a não necessidade de se estar colocando uma erva específica, né, aquela erva específica daquele banho, de 7 ervas, enfim, naquele momento no chakra coronário e no frontal. Então ele pede para que se tome o banho apenas do pescoço para baixo, a fim de envolver os 5 chakras, vamos dizer assim, inferiores. Entende? Então, por isso que existem situações que é interessante o banho da cabeça até os pés, e também existem situações que não há necessidade e pede o banho do pescoço para baixo. Com relação a falanges, o que nós podemos falar de falanges? São os agrupamentos de espíritos, né? Agrupamentos de espíritos afins que pertencem a uma determinada, vamos chamar assim, de ramificação do mistério orixá, né? Então, como é que eu vamos ilustrar isso? Então, por exemplo, eu tenho o orixá Ogum. Então ele traz com ele as suas falanges. Então por exemplo, a falange do caboclo, a legião do caboclo Rompimato, né, pertence à falange de Ogum.
a legião de caboclos sete flechas. Então aquela legião, aquele agrupamento de espíritos específicos, sete flechas, pertence à falange de Oxóssi. Ou seja, ele traz, né, o caboclo rompimato, ele traz, apesar da sua essência ser de Oxóssi, estamos falando de caboclo, né, ele traz na sua essência irradiações de Oxóssi, mas o caboclo rompimato, ele traz mistérios que envolvem o orixá Ogum. Então ele pertence à falange de Ogum. Porém, como eu disse, traz a sua essência mistérios de Oxóssi. O caboclo sete flechas. Então assim, ele traz a essência naturalmente de Oxóssi, por ser um caboclo, né? E ele pertence à falange de Oxóssi também, né? Ele traz alguns mistérios adicionais de Oxóssi por pertencer a essa falange, entende, irmão? Então, e assim, todos os orixás possuem aí possui aí os seus agrupamentos de espíritos, né? Quando eu falo agrupamentos, entende-se todas as linhas de trabalho. Então você tem o caboclo, são os caboclos da falange de Ogum, os pretos velhos da falange de Ogum, os herês da falange de Ogum, e por aí vai. Então todos os orixás têm esse grupamento de espíritos, né, que compõem aí as suas falanges. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, e se ficou alguma dúvida, por favor, vamos interagindo por aqui, tá certo? Temos a participação do nosso irmão Benedito Silva. Boa noite, irmão, saravá. Boa noite, meu irmão Benedito. Me tire uma dúvida a respeito de Ogum na Umbanda. Qual Umbanda começou a trazê-los? Muito obrigado. Meu irmão, deixa eu ver qual Umbanda do Ogum na Umbanda, qual Umbanda começou a trazê-lo. Irmão, assim, se eu entendi a sua pergunta, você está querendo saber quando se manifestou Ogum, seria isso? Dentro da Umbanda? Se for isso, te respondo assim, o próprio caboclo das Sete Encruzilhadas, né, lá em 1908, ele identificou Ogum, né, sendo aí uma das sete linhas de Umbanda, né? Inclusive ele especificou a abertura, ele pediu, né, a abertura de uma tenda, a tenda de São Jorge, que seria um sincretismo a Ogum, lá em 1908. Então, irmão, Ogum, assim, no nosso entendimento, no meu ver, tem aí a sua evocação, tem aí a sua aparição, vamos falar, dentro da Umbanda, desde 1908, tá certo? Agradeço aí pela sua participação, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação do nosso irmão Sandro Pimentel. Olá, Pai Marco, boa noite. Estou gostando do programa de hoje. Gostaria de tirar uma dúvida. Um médium que tenha uma vida desequilibrada e desregrada pode, através de seus guias, dar consultas e efetuar trabalhos de qualidade espiritual? Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo programa. Meu irmão, agradeço pelo envio da pergunta. Muito axé para você e obrigado aí pela audiência, pelas palavras aí pro programa da Raízes da Umbanda. Eu achei muito interessante essa sua pergunta, porque assim, ó, eu entendo, né, que a Umbanda, ela é uma religião que prega a nossa evolução espiritual, né? Sempre objetivando aí a divinização do nosso espírito. Se um médium leva ou tem uma vida como você uma vida desregrada, desequilibrada, como você mesmo menciona,
ele necessariamente, na minha visão, ele tem que avaliar, né? Porque assim, a Umbanda, ela auxilia justamente os pontos que se encontram em desequilíbrio em nós, né? Então, eu entendo que assim, para se fazer a caridade para os outros, em primeiro lugar, nós temos que estar bem conosco mesmo, né? Não adianta eu me dispor a ajudar o próximo, sendo que eu não estou bem, né? Como é que eu vou ajudar alguém se eu não me encontro equilibrado, se eu não me encontro bem energeticamente ou até mesmo materialmente, enfim. E esse estar bem que eu me refiro é justamente com a nossa consciência perante a Deus, né? Então assim, é difícil nós julgarmos as atitudes, mas eu entendo ser muito importante, né, o próprio médium se avaliar constantemente, né? Então assim, eu tenho para mim, né, que o consulente, ele não pode ser penalizado, né? Então vou estar respondendo assim objetivamente a sua pergunta. O consulente, ele não pode ser penalizado, né, em uma consulta com esse médium, né? Eu tenho a convicção, né, de que a espiritualidade, seja desse próprio médium ou seja da casa espiritual, né, que esse médium participa, ela não deixará esse consulente, grosseiramente falando assim, na mão, né? Porque assim, se o consulente se desloca até da casa dele, vai para um terreiro de Umbanda, ele vai com a sua fé, né? Ele vai com a sua determinação de que ele pode ser, seja lá curado, seja, né, enfim, tratado por uma espiritualidade. Seria injusto com esse consulente cair numa situação aí de um médium que não esteja efetivamente incorporado, que esteja apenas irradiado, ou que esteja no animismo, né? Eu entendo que a espiritualidade daquela casa, ela vai dar o suporte necessário para aquele consulente, claro, através daquele médium, através da palavra, né? Através de ações, enfim, e claro, um suporte espiritual, né? Uma sustentação espiritual para aquela pessoa, para que ela seja tratada, né? Então assim, o médium pode estar numa situação de vida desregrada, mas eu não posso acreditar que a espiritualidade que está contida naquela determinada casa espiritual deixe um consulente na mão. Tá certo, meu irmão? Então assim, eu entendo que a espiritualidade vai dar um jeito, né, de estar ajudando aquele consulente na sua necessidade maior, tá certo? E claro, fica aí a ressalva que o médium, ele tem que se policiar, né? Sempre Jesus falava isso, né? Orai e vigiai, né, a todos. Então é justamente isso, nós médiuns, nós temos que estar vigiando sempre, né? Em situações aí que a gente se encontra, que eventualmente a gente se encontra em desequilíbrio, nós temos que buscar esse tratamento junto com a espiritualidade. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Se ficou alguma dúvida, por favor, a gente vai, me passe aqui os comentários que nós vamos interagindo, tá certo? Carlos Minotto, boa noite, Marco. Qual o significado do fumo na Umbanda? Meu irmão, obrigado pela sua participação, obrigado aí pela audiência. Bom, vamos lá. Embora, irmão, pareça, né, que os guias fumam, né, seja um charuto, seja um cachimbo, cigarro, enfim, eles não fumam, né? O que eu quero dizer assim, eles não tragam a fumaça
até o pulmão do seu médium. O que eles fazem, né, com essas ferramentas é apenas sugar a fumaça e soltar sobre aquele local que está sendo consagrado ou descarregado, seja um consulente, seja um objeto, enfim, né? O objetivo do fumo na Umbanda é de diluir as eventuais energias negativas que porventura esteja acumuladas, né? Mais uma vez, seja nos locais de trabalhos espirituais e até mesmo com um consulente ou com um integrante da corrente mediúnica. Se você tiver interesse, eu fiz há um tempo atrás um programa que o tema foi justamente esse, o fumo na Umbanda, né? Inclusive lá eu menciono que existem alternativas de se fazer, por exemplo, um charuto ou um cigarro, né? Se utilizando apenas de ervas, justamente com o objetivo de quê? De não mais se utilizar dentro dos terreiros de Umbanda, por exemplo, o cigarro industrializado, né? Porque nós sabemos que além do fumo, né, que consta no cigarro, o cigarro ele contém aí, ou ele traz com ele mais de 4.700 substâncias tóxicas, e com certeza o guia não se utiliza disso. Então existe a possibilidade de se fazer aí um combinado de ervas, né? Para se fazer aí um fumo para caboclo, um fumo para preto velho, fumo para pombagira, enfim. Então tem um programa, e eu aproveito a sua pergunta para também divulgar. Se você perdeu algum programa Raízes da Umbanda, a Rádio Toques de Aruanda, através do seu pessoal técnico, disponibiliza no YouTube esses programas. Então, se você acessar lá o YouTube e digitar programa Raízes da Umbanda, no buscar lá, você vai ter a relação de todos os programas Raízes da Umbanda, né? Então é salvo lá com o nome do tema, enfim. Então, e também nesse de fumo, eu fiz já um programa específico. Se você tiver curiosidade, o Carlos ou os irmãos aí que estão ouvindo, acessa lá, né? E conforme for, como você me mandou a pergunta aqui pelo Face, nós somos amigos, se ficou alguma dúvida daquilo que foi dito nesse programa, eu fico à sua disposição para futuras interações. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá abençoe aí e ilumine sempre os seus caminhos. Temos a participação do nosso irmão Plínio Estevux. Boa noite, Marco. Qual o procedimento que devo tomar para que normalize a minha sintonia com a entidade com a qual trabalho, entre parênteses, o caboclo? Meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado aí pela audiência ao programa. Qual o procedimento que devo tomar para que normalize a minha sintonia? Meu irmão, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Talvez seria em relação aí à parte de incorporação da entidade, né, de ficar de ter uma incorporação mais efetiva, seria isso, né, de você sentir mais a irradiação do seu caboclo e acontecer talvez aí e acontecer a incorporação. Eu entendo dessa maneira. Se não for, eu vou responder dessa maneira. Se não for, você me manda aqui os seus comentários pelo inbox, tá? Bom, o que nós praticamos, né, na forma aí de incorporação é trabalhar com questões energéticas e questões
psíquicas e emocionais, né, do médium. Então isso está atrelado, isso se acontece nos desenvolvimentos mediúnicos. Então, como é feito na casa de Pai João, que foi nos passado a instrução, é feito determinados banhos de ervas, né, específicos para ocasiões, e essas ocasiões são o que? São atrelados a linhas de trabalho, ao tipo de trabalho espiritual que nós vamos realizar, enfim, entre outras coisas. Nós praticamos, né, o preceito, principalmente na parte desse desenvolvimento mediúnico, preceito de 3 dias. Então, se tem abstinência total de carnes, né, seja elas branca ou vermelhas, e seus derivados, sem relação sexual, sem consumo de bebida alcoólica, algumas técnicas, né, de concentração, né, quando eu falo a parte psíquica, entra também essa parte de concentração, essa parte emocional, né, do médium, enfim. Então, isso pode ajudar muito na questão de incorporação, na questão de irradiação mais forte do guia, né? Então eu sugiro para que você converse com o seu dirigente espiritual, a fim de buscar a alternativa melhor, mas o caminho é por aí, é banho de erva, é relaxamento, é concentração, e fé, né? Fé naquilo que você tem, né, nas suas entidades, nos seus guias, enfim, tá certo? Muito obrigado pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, vamos aí para mais uma pergunta. Participação do nosso irmão Bernard Serpa. Tenho uma dúvida. Nas últimas giras que participei, quando cantamos para o povo d'água, incorporei uma entidade que ainda não conhecia, junto com o marinheiro de um irmão de santo. Veio minha entidade, se intitulando Ser um Pirata. Busquei muito na internet, mas não achei nada sobre a entidade. Existe mesmo ou é coisa da minha cabeça? Ô, meu irmão, obrigado aí pela sua participação. Eu tenho... Se não foi você, eu acho que teve uma pergunta na semana passada que eu respondi sobre isso. Mas enfim, se você estiver mandando de novo, a gente responde de novo, tá? Assim, a linha de pirata, até comentei, né, que na realidade assim, é a segunda vez que essa pergunta vem ao programa Raízes da Umbanda. E assim, essa linha de piratas, eu realmente não conheço, né? Eu não vi ainda. Como eu te disse, é a segunda vez que essa pergunta vem, mas eu vou atrás dessa informação para trazer para vocês, mas eu não vi, não sei a irradiação que essa linha traz, né? Não sei o objetivo dela, enfim, mas eu vou atrás e me comprometo com você a estar passando essa informação quando tiver, porém uma informação correta, né? Uma informação com pessoas idôneas, enfim, porque realmente agora eu não tenho o que te passar, né? Não tenho o que te falar sobre essa linha de piratas, tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação do nosso irmão Rogério Fernandes. Boa noite, Pai Marco. Gostaria de entender uma coisa. No candomblé, todos os ingressantes passam por um ritual, uma iniciação, e o candomblé é considerado como uma religião, assim como a Umbanda. Diferente do kardecismo, que não é considerado uma religião. Por que tem casas de Umbanda que não fazem nenhum procedimento, nenhuma iniciação, seja ela qual for, quando alguém entra em uma casa ou na religião? Muito obrigado. Meu irmão,
agradeço aí pela sua pergunta. Obrigado aí pela audiência ao programa Raiz da Umbanda. Vamos lá. Assim, isso depende muito de casa para casa, né? Existem casas que tem, a gente já falou aqui bastante, né, de casas que fazem de Umbanda, que fazem o recolhimento do filho de fé, né, através de camarim. Tem casas de Umbanda, né, que faz a iniciação dos filhos de fé através de um batismo, de um cruzamento de pemba, enfim, né, diversas situações. Então isso de um modo geral se torna, apesar de ser diferenciado, uma iniciação de um filho de fé dentro da religião de Umbanda, consequentemente dentro de uma casa espiritual. Agora, para as casas que não faz nenhum tipo de iniciação, de procedimento, eu entendo que possivelmente, né, é feito algo no astral, né, que os pais responsáveis, os pais espirituais da casa, faz no astral alguma situação de consagração, né, daquela pessoa que está entrando naquela casa espiritual, na religião de Umbanda. Então, eu não acredito que não é feito nenhum, né, em nenhuma casa. Às vezes é feito de forma visível, né, para as pessoas, através de alguns rituais, através de algumas simbologias, né, seja com pemba, seja com um batismo com água, seja indo num ponto de força, né? Muitas pessoas, muitas casas usam, por exemplo, a cachoeira, né, para iniciar uma pessoa na religião de Umbanda, né, principalmente nas casas, na casa espiritual, enfim. Então são procedimentos, né, que a gente tem conhecimento, e os outros que não tem algo palpável, algo material, com certeza é feito isso no astral, né, espiritualmente. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Acho que dá tempo para mais uma pergunta. Nosso irmão Célio Boaventura. Boa noite, Pai Marco. Na sua opinião, é certo ou errado se alterar a religião de Umbanda, proibindo os rituais de sacrifício de animais nela? Obrigado. Meu irmão, obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência aí ao programa Raiz da Umbanda. Assim, na realidade, eu entendo que não se alterou nada, né, na religião. Zélio de Moraes chegou a mencionar em algumas situações, através o caboclo das Sete Encruzilhadas também chegou a mencionar algumas coisas, que na Umbanda não se teria sacrifícios de animais, né? Claro que uma oferenda de uma carne, né, de um bife, enfim, era aplicado, né? Tem relatos aí, Zélio de Moraes chegou a fazer uma oferenda com carne de porco, né? Mas não o porco em si, não o sacrifício, né? Seria um bife lá, enfim, um pedaço da carne de porco. Então, partindo desse princípio, é de que nós entendemos que a Umbanda nas grandes maiorias de sua vertente, não faz o sacrifício de animais. Claro que tem outras vertentes que trazem para dentro do ritual de Umbanda daquela casa específica o sacrifício de animais, tá? Mas dentro de um contexto geral não tem o fundamento de matança, de sacrifício de animais dentro da Umbanda, mesmo porque, se nós formos pegar pelo culto de nação, as pessoas aptas a fazer o sacrifício, elas têm que ser consagradas para isso, tá certo? E na Umbanda, dentro das principais vertentes, né, nós não temos o ritual, a iniciação de pessoas para que sejam responsáveis pelos cortes de animais, tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, chegando ao fim mais um programa Raiz da Umbanda, eu gostaria
de novamente avisar, né, que na próxima sexta-feira não haverá gira de atendimento na tenda de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras em função do feriado de segunda-feira. Nós retornaremos às nossas atividades espirituais somente na outra sexta-feira, né? Então nessa agora próxima não haverá trabalho espiritual. Quero deixar disponível a todos aqueles que se interessarem que nós temos o fundamento de jogo de búzios, né? Então se você tem aí a necessidade de conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o seu ancestre, tiver aí a necessidade de um direcionamento espiritual ou material, os búzios têm essa possibilidade aí de estar te auxiliando nessas situações, né? O nosso jogo de búzios, ele é feito, a leitura é feita apenas presencialmente, né, na tenda de Pai João, que é na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, com horários e dias previamente agendados. Então se você quiser maiores informações, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, que eu te passarei maiores informações, tá certo? centrodeumbanda@live.com, e como eu disse, apenas presencial, né? A tenda de Pai João fica localizada na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Quero também deixar à disposição dos irmãos e irmãs que o portal Estudar em Casa abriu, né, as inscrições para o curso Fundamentos da Pemba, que é ministrado por mim, e nesse curso nós passamos aí a confecção de pemba, a consagração de diversos tipos de pemba para determinados orixás. Nós passamos os cruzamentos para médium, nós passamos a confecção de pembas específicas, né, de pós de pemba para harmonização, para descarrego, né? E enfim, é um curso bem completo. As inscrições estão abertas, vai começar agora no dia 24/9. Então, www.estudaremcasa.com.br, você vai ter todas as informações. Se você quiser alguma informação adicional, me coloco à disposição no centrodeumbanda@live.com. E quero também divulgar aí também mais uma vez a parceria do programa Raízes da Umbanda com a loja de comércios de artigos religiosos Ateliê dos Orixás. Eles têm uma página no Facebook, que é Ateliê dos Orixás, onde mostra aí todas as imagens, né, algumas fotos dos produtos que são comercializados lá. Tem produtos para Umbanda, Candomblé, esoterismo, e eles estão localizados na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. O telefone lá é 4220-2941. Pode procurar lá o André, o Milton ou o Maurício, tá? Produtos de primeira qualidade mesmo. Quero elevar o pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, e agradecer mais uma vez pela proteção, pela sustentação e pela inspiração que nos concederam para a realização de mais esse programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. As perguntas que nós não conseguimos responder no programa de hoje, com certeza serão respondidas amanhã. Eu agradeço imensamente e mais uma vez a todos os irmãos e irmãs pela audiência, pelo envio das perguntas, e eu fico à disposição, né, novamente, para interagir com aqueles que me têm adicionado no Facebook, tá certo? Muito obrigado, que Oxalá ilumine a todos, e até amanhã às 20 horas com mais um programa Raízes da Umbanda. Muito obrigado, e que Oxalá ilumine sempre o caminho de todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite,
na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com